Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudar um texto do irmão Aderson Silva Costa, cujo nome é Restitui-me. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o Manancial é um devocional que tem uma meditação diária para nós, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo dele é o de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como não foi eu quem escreveu o texto, foi o irmão Aderson, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, o nosso texto hoje vai estar baseado no Salmo 51. E eu quero fazer um preâmbulo antes de chegarmos no Salmo 51. Mas para isso vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, para que a gente possa aproveitar o máximo daquilo que o Senhor tem preparado para nós, tá bom? Senhor, ensina-nos o que precisamos aprender, que nós possamos entender a importância do arrependimento. Em teu nome que oramos, Jesus. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto está baseado no Salmo 51. E por que o irmão Davi, o rei Davi, escreveu este texto? Então, muitos de vocês, que eu sei, não têm o hábito de ler a Bíblia, não sabem muitas das histórias. Então, assim, eu quero tomar a liberdade de ler para os irmãos o pecado que Davi cometeu antes de ele escrever o Salmo 51. Porque isso que eu vou ler agora, que está em 2 Samuel 11, é o motivo pelo qual Davi se arrepende tanto e escreve o Salmo 51. Então, assim, eu vou ler nessa tradução aqui a mensagem. Essa tradução aqui, ela foi escrita por Eugene Peterson. Ela tem, assim, o objetivo de mostrar a palavra de Deus de um jeito, de uma linguagem de rua, uma coisa assim comum, né? Para que a gente possa compreender mais aquilo que está escrito. Então ela serve mais para evangelização e o objetivo é esse. Então a gente nunca abandona, lógico, a nossa Ferreira de Almeida, mas esta tradução aqui, ela tem esse objetivo, né? E logicamente ela foi baseada em grandes estudos, ela demorou mais de 10 anos para ser escrita. Foi também escrita entregando o trabalho para o Espírito Santo, enfim, é uma tradução bastante séria. Então, eu vou ler nesta Bíblia a mensagem, nessa versão, que é só para ficar mais claro e para ficar mais agradável de nós ouvirmos antes de lermos o Salmo 51. Então, é o pecado de Davi e a tristeza pelo pecado. Um ano depois, na época em que os reis tinham o hábito de sair à guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais de todo Israel com a missão de eliminar de uma vez por todas os amonitas. Eles cercaram Rabá, mas dessa vez Davi permaneceu em Jerusalém. Certo dia, Davi, levantando-se do seu descanso da tarde, foi passear no terraço do palácio. De onde estava, ele viu uma mulher tomando banho, e ela era muito bonita. Davi procurou saber quem era, e alguém disse: é Batseba, filha de Eliã, mulher do Hitita Urias. Davi ordenou que a trouxessem. Quando a mulher chegou, ele se deitou com ela. Isso aconteceu na época da purificação, depois da menstruação dela. Ela voltou para casa e algum tempo depois descobriu que estava grávida. Batseba mandou o seguinte recado a Davi: estou grávida. Davi mandou dizer a Joabe: traga aqui Urias o Hitita. Joabe o enviou. Quando ele chegou, Davi quis saber notícias da batalha, como estava com Joabe, as tropas e o combate. Depois disse a Urias: volte para casa, tome um banho relaxante e tenha uma boa noite de sono. Depois que Urias saiu do palácio, o rei designou um informante para segui-lo. Urias não voltou para casa. Naquela noite, ele dormiu na entrada do palácio, na qual ficavam os criados do rei. Davi foi informado de que Urias não tinha voltado para casa. E ele perguntou a Hitita: você não acabou de voltar de uma longa viagem?
por que não voltou para casa? E Urias respondeu a Davi: a arca está na tenda com os combatentes de Israel e Judá. O meu senhor Joabe e seus servos estão tendo dificuldades no campo. Como eu iria para casa comer, beber e dormir com a minha mulher? Jamais poderia fazer isso. Davi respondeu: tudo bem, faço como quiser. Fique hoje aqui, eu mandarei de volta amanhã. Urias ficou em Jerusalém o restante do dia. No dia seguinte, Davi convidou para comer e beber com ele e fez com que ele se embriagasse. Mas à noite, mais uma vez, Urias dormiu onde ficam os criados do rei e não voltou para casa. De manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe a ser entregue em mãos por Urias. Na carta dizia: ponha Urias na linha de frente, no qual o combate é mais intenso. Depois retroceda as tropas e deixe-o exposto para que ele seja morto. Joabe, mantendo o cerco em torno da cidade, pôs Urias no local em que o inimigo estava atacando com maior ímpeto. Quando os defensores da cidade saíram para atacar Joabe, alguns dos soldados de Davi foram mortos, entre eles Urias, o hitita. Joabe mandou um relatório a Davi. Ele disse ao mensageiro: depois de contar tudo em detalhes ao rei, se ele ficar furioso, diga: além disso, seu servo Urias, o hitita, morreu. O mensageiro de Joabe chegou a Jerusalém e deu um relatório complexo ao rei. Ele disse: o inimigo era muito mais forte do que nós. Eles avançaram contra nós em campo aberto e nós os pressionamos de volta para dentro dos muros da cidade. Mas depois eles lançaram flechas pesadas contra nós no muro da cidade. 18 soldados do rei morreram. Quando a mensagem terminou o mensageiro terminou o relato, Davi ficou furioso com Joabe e descarregou sua raiva no mensageiro. Por que vocês chegaram tão perto da cidade? Não sabia que poderiam ser atacados no muro? Não se lembraram de como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto em Tebes? Uma mulher jogou uma pedra no moinho do alto do muro e esmagou a cabeça dele. Por que chegaram tão perto do muro? E o mensageiro de Joabe disse: aliás, seu servo Urias, o hitita, morreu. Então Davi disse ao mensageiro: entendo. Diga a Joabe: não se preocupe com isso. A guerra é assim mesmo. Às vezes mata um, às vezes mata outro. Nunca se sabe quem será o próximo. Reforce o ataque contra a cidade até destruí-la. Trate de encorajar Joabe. Quando a esposa de Urias soube que o marido estava morto, chorou por ele. Depois de passar do luto, Davi mandou chamá-la para o palácio. Ela se tornou sua mulher e deu à luz a um filho. Bom, irmãos, então isso foi o que o rei Davi fez contra Urias, o hitita, colocando-o na frente da batalha a ponto de morrer. Então, praticamente, ele mandou o hitita para a morte, né? E depois, quando ele foi alertado pelo profeta Natã, e ele caiu em si, e ele arrependeu-se, ele viu o tamanho do pecado dele, ele escreveu o Salmo 51, que é esse que nós vamos estudar a nossa mensagem de hoje. E o Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes, agora permita que eu exulte uma outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu espírito, teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti.
Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, a minha salvação. Então, com alegria anunciarei a tua justiça. Abre meus olhos, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajude-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Amém? Então Davi estava muito arrependido, né? E o irmão Aderson então escolheu o versículo 12 para ser o nosso versículo-chave, que diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Bem, com certeza você já ouviu alguém fazendo uma oração dessas, né? Talvez tenha assistido em algum canal de TV ou visto na internet algumas pessoas dizendo: restitui-me, Senhor. Normalmente o que essa pessoa está pedindo é uma restituição financeira, uma restituição material, uma restituição de oportunidade perdida, ou até que restitua a pessoa amada, né? E embora pareça uma coisa meio louca, meio sem sentido, às vezes a pessoa pede restituição por uma coisa que ela nunca teve. Mas tem uma oração de restituição na palavra de Deus que a gente tem que imitar. Sempre que a gente se arrepender, a gente tem que imitar. E ela está aí no Salmo 12, né, nesses versículos que a gente acabou de ler, pedindo para devolver a alegria da salvação, restituindo um espírito pronto a obedecer, né? Então, irmãos, essa oração de Davi, o grande rei de Israel, ela é muito importante, né? Ela pede para Deus dar a ele um espírito pronto a obedecer. Então, tem um monte de motivos pelos quais a gente acaba perdendo a alegria da salvação. Pode ser porque a gente dedica tempo demais no nosso corre-corre do nosso dia a dia. Pode ser que a gente dedique tempo demais nas coisas de Deus, esquecendo o Deus que está sobre todas as coisas, né? Então a gente se dedica tanto à obra do Senhor que acaba esquecendo do Senhor da obra, né? Então são coisas que acontecem, a gente corre muito, o dia é tão estressante, a rotina é estressante, tem que fazer isso, fazer aquilo e acaba se esquecendo do Senhor, né? Então quando, meu irmão, você sentir que está perdendo a alegria da salvação por qualquer motivo, não deixe que essa situação continue, de forma alguma. Faça como Davi, faça a sua oração, peça que o Senhor restitua para você um espírito pronto a obedecer, né? E que ele devolva a alegria da salvação. E também como Davi, que fala lá no Salmo 16:11, né? Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita a eterno prazer. Então é isso que nós temos que repetir para Deus. Olha, eu reconheço que a minha alegria está em andar nos caminhos do Senhor. E, irmãos, não deixem de fazer essa oração pedindo que o Senhor tenha misericórdia. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Que a alegria do Senhor seja sempre a sua força. Bem, agora eu me despeço com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, irmãos, que o abraço, ó, é encontro de dois corações. Só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas a gente que não é porco-espinho, a gente que sabe que precisamos pedir ao Senhor que nos restitua a alegria da salvação, sempre que nós pecamos, pra gente o abraço, ó, sempre vai dar certo. Quero que vocês se lembrem também o que está no Salmo 73:26, que é: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia em Jesus.